Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar de saúde. Olha, se você não tem, certamente conhece alguém que tem algum problema no joelho. Pois é, e o tema da nossa entrevista de hoje é dores, torções, doenças articulares, o que o seu joelho tem para falar para você. E nós convidamos um especialista no assunto para conversar com a gente hoje, o médico ortopedista, Dr. Marco George, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Viviane. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui no Real Time 1. Então, vamos começar. Eu queria começar perguntando, doutor, o joelho, ele é a maior articulação do corpo humano ou é uma das maiores? Assim? Não, é a maior e mais complexa articulação do corpo. É uma parte do corpo ali mais sensível pela anatomia? Está mais suscetível a dar traumatismos, né? E dores, entorses, isso aí que você já tinha falado. Mas assim, se a musculatura estiver bem, se o paciente estiver bem, ela não é tão sensível, não é bem forte, por sinal. Agora, doutor, quando se fala assim, dores no joelho, quais são as queixas mais comuns que chegam no teu consultório? Existe uma variedade grande, existe uma faixa etária também muito grande dos pacientes que nos procuram com dor no joelho. Primeiro são os pacientes um pouco mais jovens, adolescentes, terceira década de vida, entre 20 e 30 anos, que são as dores anteriores, por exemplo. Dor anterior no joelho, dói aqui na frente do joelho, dói para subir escada. E depois os pacientes com um pouco mais de idade, em torno de 50, 60, 70 anos, que já apresentam algum desgaste articular, inflamações, aí também se vem com muita dor. Esses fatores, a gente até estranha um pouquinho, né? Falando que esses jovens talvez seriam a maioria que hoje procura, né? Os ortopedistas, mas esses fatores de risco, eles na verdade, esses problemas eles ocorrem em qualquer idade. Falou em joelho, seria em qualquer idade, mas por conta do quê, doutor? Pelo estilo de vida, por aquele jovem que tem um sobrepeso, que pratica uma modalidade esportiva e às vezes exagera. Tudo isso é importante, o que você falou. O estilo de vida, vamos falar do paciente, né, do que nos procura. O estilo de vida é importante, o sedentarismo, a falta de atividade física, né, que é o sedentarismo, que é uma das principais causas. Existem os fatores que são dos próprios pacientes, como os desalinhamentos dos membros, as pernas tortas, o peso, o excesso de peso, que sobrecarrega muito as articulações, não só o joelho, mas coluna, quadril, o pé, mas o joelho é bem acometido no excesso de peso. As causas genéticas, né, que a gente sabe também, a predisposição também tem, e as causas inflamatórias, que aí entram as artrites, infecções, etc. A questão mesmo da artrose seria aquela pessoa que tem um caso de artrose na família, fatalmente ela pode correr o risco de... Existe uma possibilidade maior, se existe uma pessoa na família, se for mulher também, aí a possibilidade de ter artrose é bem maior. É bem maior, né? Doutor, sentir dor, né? Aquela acho que vale para todas as áreas, inclusive, nada de negligenciar. A gente sabe que muita gente, a dor leve, ela pode evoluir para uma dor mais crônica, isso é perigoso. Agora, claro que tem aquelas dores também que surgem por conta de quedas, de traumas, de pancadas, e aí tratamento, seria realmente... Claro, a gente sempre recomenda, né, procurar um médico, um ortopedista para avaliar, para saber o diagnóstico, mas aí cada caso é um caso específico, é um tratamento específico. Claro que tem essas dores aí e eu queria até que tu explicasse um pouquinho o que é mais comum tu receberes no consultório. Essa questão de menisco, ligamento, a gente vê que é muito comum, né, doutor? Essas lesões. Muito, muito comum porque a gente tem um atleta de final de semana, que ele só joga a bolinha no final de semana, bebe, está acima do peso e vai jogar bêbado, se machuca. Tem muito esse tipo de paciente. Tem aqueles pacientes mais jovens que não fazem atividade física e vão com dor no consultório. E tem mais os idosos também. Assim, na minha prática clínica, isso é bem dividido. Não tem assim, eu só atendo o idoso, eu só atendo o paciente que tem lesão ligamentar, meniscal, eu só atendo aquele que tem dor. Ele é bem dividido. Como eu trabalho só com o joelho, então as pessoas às vezes, problema no joelho, mesmo que não seja tão grave, mas me procura. Então, fica bem dividido esse perfil de paciente. Você falou aí sobre o atleta de fim de semana, né? Essas indicações cirúrgicas, por exemplo, para quem tem aí uma lesão no menisco, uma ruptura de ligamento, quais são essas indicações cirúrgicas?
toda lesão no menisco, por exemplo, é cirúrgica? Não, nem toda. A lesão meniscal, que para o leigo poder entender um pouco, o menisco funciona como amortecedor do joelho. E não cicatriza, e nem regenera. É uma cartilagem que fica ali? É uma fibrocartilagem. Ele é mais mole do que a cartilagem. Ele é uma consistência intermediária entre o osso e ele é tipo a cartilagem. Amortece? Ele amortece. E o que é que acontece? Você, quando mexe no menisco, você tira um pedaço do menisco, ou então costura ele no lugar. Mas tem indicações para isso. E quando o paciente nos procura, ele machucou o joelho, ele é mais jovem e tem bloqueio, a sensação de que o joelho trava, está bloqueado, aí sim a gente tem que pensar na indicação de cirurgia. Pacientes com mais idade, acima de 40, 45 anos, mulheres nessa idade, acima do peso, aí a indicação não é muito boa para cirurgia, porque você não vai, porque o paciente com esse tipo de queixa tem dor, nem sempre bloqueio. Mas não vai resolver. Não vai resolver. A cirurgia não vai resolver a dor, resolve momentaneamente, a curto prazo. A médio e longo prazo pode inclusive piorar. Então, quando tem, mas aí se tem bloqueio, se está bloqueando a articulação, se está travando o joelho, aí tem indicação de operar. Mas aí a gente sempre tem que passar para todo mundo os prós e os contras. Para a pessoa ficar ciente que nem tudo são flores para o menisco. O ligamento não, é uma coisa mais tranquila, é uma coisa que a gente bota o ligamento ali a origem dele, onde ele nasce, no fêmur e na tíbia. Você coloca um enxerto ali, se fizer isso bem feito, obedecer o pós-operatório de forma adequada, é tranquilo. Mas o menisco é um pouquinho mais complicado. Nem todos são cirúrgicos. Da mesma forma que nem todos os ligamentos são cirúrgicos. Porque depende muito da demanda do paciente também, do que ele sente. Tem muita gente que acha que a dor no joelho ela é só nessa parte aqui da frente. Mas, na verdade, também tem a dor pode ser em toda a região, né? Agora, daí também a importância de observar essas dores, porque ela identifica o problema, doutor, assim, logo fácil, quando chega no teu consultório, a dor é atrás. Então seria... Existem vários locais, né? Do lado de dentro, do lado de fora, na frente, atrás. Isso já dá mais ou menos uma noção para a gente do que é. Quando a gente vai examinar, a gente toca em certos pontos anatômicos, inserções de tendões, de músculos, ligamentos, e a gente já tem uma noção para nortear o nosso diagnóstico e tratamento. Mas pode doer como um todo. Que aí pode ser músculo, pode ser tendão, pode ser atrás, pode ser cisto, lesão meniscal, um monte de coisa. Uma série de coisas. Isso. Agora, o que pode ser, eu vou fazer um ping-pong com o doutor rapidinho, algumas coisas que talvez você ou então alguém aí da sua casa pode estar sentindo e aí a gente vai fazer esse ping-pong. Vamos tentar identificar rapidamente, claro que a melhor forma de diagnosticar é procurando o seu ortopedista. Dificuldade para movimentar o joelho, doutor, o que pode ser? Uma das causas é o bloqueio, o travamento, pode ser lesão meniscal ou corpos livres, que são pequenos fragmentos de osso ou de cartilagem dentro do joelho. Isso bate, às vezes, entre uma articulação e outra prejudica, aí dificulta o movimento. Falseios durante as pisadas. O falseio é geralmente por lesão ligamentar ou um desequilíbrio muscular muito grave. Tá ali, tá sentindo firme. Não necessariamente é a lesão ligamentar, mas se a musculatura estiver muito fraca, essa musculatura aqui da frente, que é o quadríceps, que é o maior músculo do corpo, e estabiliza o joelho, se estiver muito fraco o joelho, você vai ter uma falsa sensação de falseio. De falseios, né? Aumento da temperatura no local, doutor. Aí podem ser, geralmente, processos inflamatórios. Aí são as artrites ou infecções, né? Bactéria ali na região do joelho. Mas essa bactéria, a infecção, ela pode ser tanto dentro do joelho mesmo, como só abaixo da pele. Mas aí só o especialista ou o cirurgião para poder dar o diagnóstico correto para não estar tratando aí em demasia. Inchaços e a sensibilidade ali. O inchaço pode ser por causa de trauma, machucou o joelho, incha, né? Porque sangra dentro do joelho. E aí o gelo é melhor? O gelo, machucou é gelo. Machucou é gelo, machucou, né? Coloca gelo. As inflamações também enchem o joelho, infecção também enche o joelho e fica muito sensível. O paciente não consegue dobrar, não consegue às vezes nem pisar direito. Nada de, ainda tem aquela coisa, é a compressa com água quente nunca, né, doutor, nessa situação? Água quente pode fazer, em processos crônicos, né, arrastados. Mas agudo, bati ontem o meu joelho, tá inchado, doutor, então vai e faz o gelo. Faz o gelo. Ruídos, estalos ou rangidos ao caminhar. Aí pode ser também um monte de coisa, pode ser artrose, pode ser lesão meniscal, o déficit muscular também, porque a patela ela não fica no lugar adequado dela,
Aí dá degeneração também na cartilagem patelar e fica como se tivesse areia dentro do joelho. O paciente fala disso aí, parece que tem areia no meu joelho. E geralmente são essas causas. Quando acontece, de repente, da pessoa sentir uma dor assim no joelho, a melhor coisa seria mesmo o repouso, ficar ali de molho, ficar quietinho até conseguir a consulta com o médico, ou não? Tem que movimentar? Se for com trauma, se machucou, se bateu, se torceu, aí o ideal é que tenha um repouso relativo, não é ficar de molho, ficar de cama, tá? Existem uns protocolos que nós usamos até por 3 semanas, que um dos pilares desse protocolo é o repouso, mas é um repouso relativo. Você tem que já começar a fisioterapia, tem que começar a movimentar e procurar, idealmente, assistência médica o mais rápido possível. Agora você tem dor, um episódio de dor. Então, às vezes isso acontece. Vai para a musculação, força demais, vai doer, vai ter dor. Então você espera isso passar, vê se passa 7, 10 dias, 2 semanas. Se não passar, aí, obviamente tem alguma coisa errada, aí tem que procurar. Mas se tem só um episódio, não tem por que estar se preocupando. Do nada apareceu uma dor, aí 2, 3 dias some, não tem por que estar se preocupando com isso. Agora, se bateu, aí sim, aí fica num repouso relativo, às vezes protege com a muleta, é interessante, apesar das pessoas não gostarem, para não forçar, até a gente poder ver o que está acontecendo com o joelho do nosso paciente. Doutor, é muito comum esses problemas estruturais, o varismo e o valgismo exagerado, assim, também, isso pode provocar, e isso você vê muito? Vê, porque assim, quando chega para o joelhista, né, como nós nos chamamos, já vem meio que triado, né, isso já vem como referência para a gente. Mas para as pessoas entenderem, né, o que é varismo e valgismo, é o desalinhamento dos membros inferiores. O varismo é a perna cambota, né? Aquela perninha que é torta, assim. Mais parêntese, né? Isso. Como chama. E o valgismo é em X. E o que é que acontece? O peso que a gente fala tem uma linha, né? Que é a linha do eixo mecânico, que o peso é representado por essa linha. Isso tem que passar mais ou menos no meio do joelho. No varismo, essa linha passa muito para dentro. E no valgismo, muito para fora. E o que é que acontece? Isso desequilibra o joelho e predispõe à artrose a médio e longo prazo. Aí é complicado nesse caso, doutor, como que uma pessoa que tem exageradamente um valgismo ou um varismo pode... Aí é estrutura mesmo, estrutural, né? Não tem como, de repente, modificar num trabalho muscular? Não, isso aí não. Não tem. Bota, trabalho muscular, tala, nada disso. Aí só cirurgia. Só cirurgia mesmo para correção, né? Tem cirurgia que a gente desentorta e deixa bem alinhada a perna. Vamos falar um pouquinho sobre a artrose, que é uma doença crônica aí que acomete muitas pessoas. A gente sabe que sempre, às vezes tem alguém na tua família que tem ali esse probleminha. E o que acontece no caso quando a artrose é no joelho, doutor? Então, a artrose é a degeneração da cartilagem, né? A doença articular degenerativa. E o que é que acontece? Ela tem várias fases, tem até 5 fases, pelo que a gente usa, vai desde a mais leve até uma artrose grave, que é com deformidade, o joelho está um pouco fora do lugar. Mas quando ela é identificada logo... Aí tem várias formas de tratamento. A forma de tratamento conservador, que é o não cirúrgico, mais adequado para dor, não é para artrose, para dor, é a musculação, é o reforço muscular. Existem alguns remédios, que na realidade não são remédios, são suplementos, né? É uma classe de suplemento chamada nutracêutico, que aí são as cartilagens, os colágenos, condroitinas, essas coisas, glicosamina, isso daí ajuda, mas ajuda em que ponto? No controle da dor. Cartilagem uma vez perdida, morreu a cartilagem que é a artrose, não recupera. Não recupera. O que é que você consegue fazer? É estabilizar aquele ambiente químico dentro do joelho, a acidose, inclusive, que é o pH dentro do joelho, com esses nutracêuticos, aumenta o aporte para a célula que produz cartilagem, que é o condrócito, né, das substâncias, que são substâncias que vão formar a cartilagem. Aí você consegue dar uma estabilizada, mas parar a artrose, curar a artrose, eu tenho uma lesão condral, como a gente fala, um buraco no joelho, vamos dizer assim, para a população poder entender, de 4 centímetros quadrados. Isso não vai curar com remedinho, nem com infiltração, mas tudo isso faz parte do tratamento conservador, mas deixando bem claro para o paciente que não existem medidas milagrosas. Assim, eu, pelo menos, a minha forma de trabalhar, da minha equipe, a gente não trabalha com
promessa milagrosa. Isso não tem cura. Agora a gente controla. Claro. Controla a dor, controla a qualidade de vida do paciente. Geralmente esses pacientes são obesos, estão acima do peso, aí tem que perder peso. Não tem jeito, né, doutor? O paciente não quer perder peso, não quer ir para a musculação, tudo é complicado. Às vezes eles desaguam todos os traumas e frustrações em cima da gente, né, querendo que a gente resolva da forma mais adequada. E às vezes não é assim, o paciente também tem que fazer um pouco a parte dele. Mas em relação ao tratamento da artrose, o tratamento conservador, não cirúrgico, tem espaço, todos esses remédios que eu falei, essas modalidades para você, mas o que tem mais evidência científica para melhora da dor, não é cura da artrose. Eu não prometo cura para artrose para ninguém, é a musculação. É a musculação. Para a condromalácia patelar também seria a mesma recomendação, musculação, e aí que seria, aquele desgaste da rótula, doutor? A condromalácia também tem 4 fases, né? Vai desde o amolecimento na cartilagem, da patela ou rótula, que é a bolachinha aqui no joelho, até a exposição do osso, embaixo da cartilagem, que aí já é um estágio de artrose avançado. E a maior causa, as 2 grandes causas de dor anterior no joelho, em geral, tirando os traumas, é o quê? É o desalinhamento ósseo, feito aquilo que você falou antes, o varismo e o valgismo, e o desequilíbrio muscular. O varismo e o valgismo é constitucional, eu não tenho como mexer, só operando. Mas o desequilíbrio muscular a gente corrige. Corrige, né? E geralmente esses pacientes vêm, eles são sedentários. E por diversos fatores anatômicos que também são implícitos delas, as mulheres são mais acometidas de condromalácia. Mas tem como resolver, atividade física. Entendeu? Esse desgaste da cartilagem, o que pode causar esse desgaste, doutor? Pode causar artrose. Se não tratado adequadamente, pode causar artrose. Agora, o que acontece? Pela facilidade, inclusive, de acesso aos planos de saúde, isso tem um lado bom, né? De acesso ao especialista, de acesso ao exame. Criou-se uma moda de se pedir ressonância, doeu, que é uma ressonância do joelho, e óbvio que se você pegar 90% dos pacientes que fazem ressonância vão ter amolecimento, vão ter algum grau de condromalácia. Pronto, isso é o problema do mundo todo do paciente. E não é assim. Isso é um achado, um mero achado. Se você fizer, você vai ter. Não é desgaste, o amolecimento é pré-desgaste. Mas é natural. Se você não trabalha a tua musculatura, se você não trabalha a sua rótula, a sua patela no lugar com a musculatura adequada, vai acontecer isso. Entendi. Agora, até interessante a gente saber, tem alguma forma de evitar, algumas formas de evitar, você está sempre batendo na tecla da musculação. Realmente a musculação hoje, ela é a melhor forma de prevenção para os problemas do joelho? Reequilíbrio muscular. Só que aí tem que ser... E nada de muito peso, não, nada de muito... Era isso que eu ia falar. Tudo tem que ter o bom senso. Você tem que ter um profissional do lado, porque assim, eu sei direcionar mais ou menos o exercício, mas eu não sou professor de educação física, eu não prescrevo o exercício. Isso tem que ser com um professor de educação física. E tem que ser com uma pessoa que entenda o que está fazendo. Porque às vezes a gente vê, manda para fazer reforço muscular e o professor pega aquele professor do salão, o paciente às vezes também não tem condições de pagar um personal, aí começa a fazer agachamento. Só vai piorar a situação. O agachamento, ele não é proibido, ele vai ser permitido em algum momento, quando a coisa estiver equilibrada, porque senão vai machucar mais ainda. Tem que primeiro fortalecer, então, para poder... Mas dentro da minha filosofia de trabalho, a musculação está inserida em todos os pontos, e para todo tipo de patologia, inclusive para os mais idosos. Olha que legal. Artrite reumatoide, doutor, é muito comum também ter esse tipo de... Muitas pessoas com esse problema que parece um pouco com artrose também, né? Ela leva... Ela, no estágio final... Qual que seria a diferença? Elas se apresentam quase que da mesma forma. A diferença é que a artrose primária, ela é um problema que começa na cartilagem, no joelho em si. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, autoimune, que é do próprio paciente, onde as defesas dele reconhecem o próprio corpo como estranho. Então ele começa a atacar o corpo todo. E um dos sítios é a membrana sinovial, que é a membrana que recobre o joelho. Essa membrana inflama muito, aí começa a atacar a cartilagem. É o processo inverso da artrose primária. Só que ataca tudo, ataca ligamento, ataca o osso, ataca a cartilagem, tudo. É um processo um pouco diferente da artrose, mas é o caminho inverso. Enquanto a artrose vai da cartilagem para a membrana, que no evento final a membrana sinovial também está acometida, está inflamada, porque reage por causa dos pedacinhos de cartilagem. A artrite reumatoide não, começa na membrana sinovial, aí vai e ataca o resto do joelho.
Na verdade, gente, a gente está até chegando já ao fim da entrevista, doutor, mas eu acho que a mensagem que a gente tem que passar aqui é justamente, ao menor sinal de dor, o ideal é procurar logo saber a razão dessa dor, né? É uma forma também, claro, de você prevenir que se torne uma coisa crônica também. Essa que seria a mensagem, né, doutor? Se a dor ela se prolongar, como eu já tinha falado anteriormente, por mais de 7 dias, 10 dias, alguma coisa está errada. Se você não bateu, né? Se você bateu... Essa é a observação principal ali, né? Se bateu, se teve o trauma, tem que investigar. Que às vezes traumas mínimos, tem lesão meniscal, tem uma lesão condral, dependendo da faixa etária, aí sim, tem que procurar. Se não bateu, espera uns 7 dias, coloca gelo, toma um analgésico, alguma coisa que você tem em casa para controle de dor. Todo mundo tem, né? Um remédio para dor. É verdade. Remédio e o gelinho ali também, né? E um gelinho. Não melhorou, 7, 10 dias, aí sim procura ajuda especializada. Ótimo. Procura ver, obviamente, o profissional que você conheça, confie, né, que trabalhe com o joelho, que tem alguma expertise, para poder guiar a coisa da melhor forma possível. E claro, às vezes só mesmo exames, né, para a gente saber, né, o que está causando essa dor. Eu já queria aproveitar também e pedir para a produção disponibilizar o Instagram do Dr. Marco George, DR de Dr. Marco George. É um Instagram, você compartilha informações ali também, né, doutor? Compartilho. Algumas aí, então, da minha vida profissional, cirurgias, curiosidades. Já pode aproveitar. Os pacientes respondem, perguntam, fazer perguntas também, é possível, doutor? Sim. Então, se ficou alguma dúvida, se você aí quer saber de mais alguma coisa, manda um direct pro Dr. Marco George. E é isso, gente, com certeza você conhece alguém que tem um problema no joelho, né? Então vale a pena compartilhar essa entrevista. Doutor, muito obrigada pela tua presença mais uma vez. E está convidado para voltar sempre aqui. Tá bom. Muito obrigada. E outras notícias você acompanha no nosso portal realtime1.com.br. Tchau, tchau.